Boa tarde, amigos. Tudo bem com vocês? Aqui estamos novamente para gravar mais um capítulo do livro Pensamento e Vida de Emmanuel, como estamos fazendo todas as semanas. Hoje temos um capítulo espetacular, porque fala sobre saúde. A saúde do corpo físico, claramente depende das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Isso é uma coisa que a própria ciência já está habituando-se a compreender, mas aqui nós trazemos então as explicações que o Emmanuel nos proporciona dos porquês essas coisas acontecem. No capítulo anterior nós já estudamos sobre o corpo. Nós vimos que a mente controla como se fosse um motor, um dínamo, bilhões e bilhões de micro-organismos que são as células, né? Que agem de forma coordenada com o nosso pensamento. Então temos que lembrar desse aspecto para entender melhor essa lição de hoje, tá bom? Lembrando também que temos um canal que se chama Reflexões Espiritualistas, que aparece normalmente aí no início, a vinheta, e aqueles que gostarem, que tiverem contentes com o canal, compartilhem com os amigos, deixem o seu like, para que a gente possa ganhar mais pessoas que possam assistir o canal, né? E com isso o YouTube, lá através dos seus algoritmos, vai oferecendo esse vídeo para mais pessoas, né? Que nosso intuito não é outro não ser divulgar a doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus, através desse meio de comunicação tão fantástico que é o YouTube, né? Tá bom? Vamos lá então, diretamente ao nosso trabalho de hoje. Como eu disse, o tema é saúde, tá certo? E ele começa dizendo assim, ó: a saúde é assim como a posição de uma residência, que denuncia as condições do morador, ou de um instrumento que reproduz em si o zelo ou a desídia das mãos que o manejam. É fácil entender, né? Então vocês pegam, por exemplo, um instrumento musical, um violino. Se você deixar ele jogado lá por um canto, amassado, danificado, sem cuidado nenhum, não vai reproduzir as notas musicais conforme ele poderia, né? Com toda a sua potencialidade, né? O mesmo vale para uma casa. Se ela fica abandonada, não tem limpeza, não tem manutenção, não tem higiene, logo, né, a natureza toma conta, os insetos, a vegetação, enfim, o mato toma conta da casa e denuncia então o pouco caso que aquela criatura tem com aquela casa, né? Vocês já entenderam para onde ele vai, né? O Emmanuel está lembrando que o nosso corpo é a nossa casa, né? Então, ele diz assim: a falta cometida opera em nossa mente. Olha bem, a falta cometida. Está falando aqui de uma coisa do passado, tá? A falta cometida opera em nossa mente um estado de perturbação. Quando eu falo do passado, pode ser dessa vida ou de outras, tá? Ao qual não se reúnem simplesmente as forças desvairadas do nosso arrependimento, mas também as ondas de pesar e acusação da vítima e de quanto se lhe associam ao sentimento, instaurando desarmonia de vastas proporções nos centros da alma, a percutirem sobre a nossa própria instrumentação. Então vamos lá. A pessoa cometeu uma falta, um erro contra alguém, ou uma coisa mais grave ou menos grave. Fora a sua própria autocondenação, né, o seu arrependimento interior, manifesto ou não, aquela criatura sofre também a influência da vítima, caso aquela vítima não o perdoe, né? Porque idealmente, no mundo ideal, nós devemos perdoar as ofensas, né? Lembrando o ensinamento que está lá no Pai Nosso do Cristo, né? Mas supondo que ele não perdoe momentaneamente, então aquelas forças mentais vão vir em nossa direção, vão pesar sobre nós. E também as forças mentais daqueles que são associados àquela vítima.
Pais, mães, irmãos, amigos, todo mundo que é associado àquela... Se descobre que você foi o algoz, também vai receber vibrações pesadas sobre você. Então todas essas vibrações, aquelas nossas mesmas e a de terceiros, que nós eventualmente prejudicamos, criam em nós desarmonia de vastas proporções, dependendo do caso, né? Aonde? Nos centros da alma, a percutirem sobre toda a nossa instrumentação. Então aquilo começa a funcionar como um motor desgovernado. Então a nossa mente já não funciona mais da forma como ela estava antes. Começa a haver o chamado desequilíbrio mental. Então muitas vezes acontecem por coisas que nós mesmos fazemos. Por isso é importante, lá o Cristo falou, orai e vigiai, né? Para não cair em tentação. Então é para a gente tomar cuidado. Bom, ele continua. Semelhante descontrole apresenta graus diferentes, provocando lesões funcionais diversas. É claro que se nós estamos falando de uma coisa pequena, aquela disfunção é uma coisa pequena. Mas se você cometeu uma coisa mais grave, um crime mais hediondo, então as influências, né, desse descontrole serão cada vez maiores, proporcional àquilo que nós eventualmente fizemos, né? Ele continua falando assim, olha, a cólera e o desespero, a crueldade e a intemperança é aquele cara irritadiço, certo? Olhem bem isso aqui, criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico, impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo-se leira fértil à cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. Então, olha bem isso, gente. Então, por exemplo, a cólera, o desespero, né, a crueldade, a irritação, o ódio, tudo isso vão criando, olha o que ele disse, zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico, ou seja, no nosso corpo físico, impondo às células a distonia. O que é distonia? Distonia é descontrole, ela não consegue mais coordenar. Distonia das células digestivas, a gente sente mal do estômago, não é isso? Sente mal da cabeça, então as células já não conseguem funcionar mais de forma ordenada, entende? Abrindo então, por uma nossa queda, vamos dizer, imunológica, se a gente falasse linguajar médico, abertura para o ataque de micróbios patogênicos que podem se instalar onde? Em partes do nosso organismo mais frágeis, menos habilitados à resistência. Então o cara já tem, por exemplo, sei lá, uma propensão para um problema no rim, no fígado. Esses micróbios patogênicos encontram esse caminho aberto aí e atacam aquele órgão que está mais débil, né? É por isso que um problema de ordem emocional termina sendo um problema de ordem orgânica. A gente não compreende o porquê, mas é assim. Porque desequilibra o nosso cérebro, a nossa mente, que é o órgão diretor da nossa vida. Tá certo? Bom, então ele continua, ele diz assim, é assim que muitas vezes, olha bem, hein? Olha as doenças que ele vai citar aqui, a tuberculose e o câncer, a lepra e a ulceração, úlceras, né, de toda espécie, aparecem como fenômenos secundários. Por que secundários? Porque o primário está na alma, está na mente, está no espírito, né? Residindo a causa primária no desequilíbrio dos reflexos da vida interior. O que é vida interior? Mente, alma, né? Então, esses desequilíbrios da alma, do nosso mundo íntimo, podem levar a tuberculose, câncer, lepra, úlceras diversas, que a gente não sabe de onde saíram, mas saíram dessa nossa distonia, né? Dessa nossa disfunção mental
causada por algum problema que a gente eventualmente tenha cometido. Todos os sintomas mentais depressivos, olha, ele não diz alguns, hein, gente? Ele diz assim, todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células em estado de mitose. Mitose é a separação que as células têm como forma de se reproduzir, né? Reproduzir a si mesma, né? Estabelecendo fatores de desagregação. Então, às vezes, nesse desequilíbrio patológico ali no nível celular, uma célula que era para se reproduzir de uma forma ordenada, por exemplo, no pâncreas, se reproduz na forma de um tumor, né? No pâncreas, no intestino, no estômago, causando então às vezes doenças de grave ocorrência nas nossas vidas. Por outro lado, ele diz, importa reconhecer que o relaxamento da nutrição, aqui ele está fazendo um alerta para nós, constrange o corpo a pesados tributos de sofrimento. Também, lógico, né? Se você ficar sem se alimentar corretamente, sem tomar sol, sem ter uma vida normal, caminhar, né? Andar, praticar algum esporte, né? Ou se alimentar mal, ou não se alimentar bem, digamos assim, também é óbvio que isso aí não precisa ser nenhum gênio para saber que a falta desses nutrientes pode causar tributos difíceis para o nosso corpo físico, né? Mas ele não está fazendo foco nesse aspecto, tá? Da nutrição, e sim dos problemas de ordem de natureza espiritual e mental. Enquanto encarnados, é natural que as vidas infinitesimais, as células, né, que nos constituem o veículo de existência, retratem as substâncias que ingerimos. Então, claro, se tomar veneno, vai morrer, né? Mas se você tomar vitamina C, possivelmente vai melhorar a sua imunidade. Mas não estou recomendando ninguém aqui a tomar vitamina C. Estou só fazendo um paralelo, né? Então, tudo que a gente ingere, obviamente, vai afetar bem ou mal o nosso corpo. Nesse trabalho de permuta constante, adquirimos imensa quantidade de bactérias patogênicas que, em se instalando comodamente no mundo celular, podem determinar moléstias infecciosas de variados caracteres, compelindo-nos a recolher assim de volta os resultados de nossa imprevidência. Então, né, gente, aquilo que ele falou lá atrás. Se a gente abre a porta para a entrada dessas bactérias ou vírus, aqui não falou de vírus, né? Mas também podem ser vírus também, ou bactérias patogênicas, né? Que vão se instalando lá no nosso corpo, no momento em que a nossa debilidade mental ocasiona uma debilidade funcional ou disfuncional em um órgão, esses patógenos, digamos assim, esses micróbios ou vírus, passam a agir, fazendo com que ocorra então a existência de variados tipos de doenças, né? Mas ele fala, não é somente aí no domínio das causas visíveis, essas que a gente está falando, que se originam os processos patológicos multiformes. Nossas emoções doentias mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. Então esse aqui é o propósito desse capítulo, gente. É o controle das nossas emoções. Porque ele está dizendo claramente, as nossas emoções doentias mais profundas geram estados enfermiços, né? Isso até a ciência hoje já percebeu, não é verdade? A depressão causa outros males que acompanham o depressivo, às vezes, ao resto da vida. Então, começam com a parte emocional, mas terminam como sendo debilidades orgânicas no nosso corpo, né? Aqui tem um capítulo maior um pouquinho, eu vou resumir para vocês assim o seguinte, olha, os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos, sentimentos, hein? Agora não é mais o alimento que nós ingerimos, sentimentos que nós alimentamos voltam-se sobre nós mesmos, é a lei da ação e reação que nós já falamos. Depois de convertidas em ondas mentais, tumultuando o serviço das células nervosas, que instaladas na pele, nas vísceras, na medula, no tronco cerebral,
desempenham as mais avançadas funções técnicas. Acentuem-se ainda que esses reflexos menos felizes, em se derramando sobre o córtex encefálico, olha bem agora, se esses reflexos menos felizes se concentram, se derramam, como ele fala, no córtex encefálico, produzem alucinações, que podem variar da fobia oculta à loucura manifesta. Então aqui está a grande maioria das causas das doenças mentais, gente, pelas quais os reflexos daqueles companheiros encarnados ou desencarnados que nos conjugam ao modo de proceder e de ser, nos atingem com sugestões destruidoras, diretas ou indiretas, conduzindo-nos a deploráveis fenômenos de alienação mental na obsessão comum. Então o que ele está descrevendo aqui? Que a partir do momento que a gente entra nesse modo depressivo, nós vamos atrair também criaturas encarnadas ou desencarnadas que pensam, que se afinam com o nosso modo de ser depressivo e vão agravar ainda mais esses fenômenos físicos em nós, essas doenças mentais, levando ao que hoje a gente conhece como um processo obsessivo, né? Ainda mesmo, olha bem, hein? Ainda mesmo que no jogo das aparências, assim, no dia a dia, possamos aparecer como pessoas espiritualmente sadias. Então, essas doenças muitas vezes são ocultas. A pessoa está lá vivendo a vida dela, mas lá no íntimo dela está sofrendo com essas ocorrências. Mas vamos lembrar, tudo começou lá atrás por pensamentos ou atos menos felizes que nós mesmos cometemos. É da lei de Deus. Tudo que nós demos retorna para nós. E às vezes retorna aumentado pelas companhias espirituais que nós temos ou acalentamos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso pensamento, gente. A gente tem que aprender a olhar o nosso pensamento desde o minuto que a gente acorda até a hora de dormir. Quando a gente olha alguém e já faz um pensamento de crítica ou de desabono, nós já estamos começando um processo obsessivo. Você fala, vocês podem dizer, nossa, Túlio, que exagero. Não. As coisas começam pequeninas na nossa alma. Depois vão se avolumando. Eu recomendo ler um capítulo do livro de Humberto de Campos, que eu acho que se chama Cartas e Crônicas, que chama Bichinhos. A árvore grande, o grande carvalho, ele não cai pela força do vento, das tempestades, mas se lá na raiz dela se instalarem uns fungos e bactérias e forem corroendo as raízes e o tronco, aquela árvore gigantesca pode tombar por conta de uns bichinhos bem pequenininhos. Esses bichinhos são o orgulho, são a vaidade, são a prepotência, são a irritação, são o pensamento negativo em torno de outras pessoas, ou mesmo a maledicência, quando a gente passa do pensamento para a palavra, ou mesmo da maledicência para a ação, quando a gente passa para a ofensa. Tudo isso vai criando dentro de nós um mundo, né, de desequilíbrio, desequilibrando nossas células mentais, que por sua vez desequilibram as células dos nossos órgãos e atingem em forma de doenças aqueles órgãos mais fracos ou mais debilitados que nós já trazemos de outra encarnação por força dos reflexos condicionados que nós tivemos no passado, né? Então, é uma lógica irrefutável. E ele conclui, né, dizendo assim, para a gente ficar dentro dos nossos 20 minutos aqui, né? Não nos esqueçamos, assim, de que apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento, sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior, imprimindo no aparelho somático os desvairios e perturbações que lhes são consequentes. Então, acho que é claro, mas vamos dizer assim,
O pensamento reto, que nasce do nosso sentimento correto, é o que nos dá equilíbrio, sem os quais quem adoece é a alma. Primeiro, não é o corpo, primeiro é a alma, pela carência de equilíbrio interior, como já falamos aqui anteriormente. Então, imprimindo, como se fosse um mata-borrão, no corpo, né? Aparelho somático é o corpo físico, né? Os desvairios e perturbações que lhes são consequentes, né, gente? Então, tenhamos nós uma vida mental saudável, né? Pensemos em coisas boas, pratiquemos o bem, ajudemos o nosso semelhante sempre que possível, né? Façamos aquilo que está ao nosso alcance. Nós não estamos falando aqui que vamos nos tornar anjos da noite para o dia, não é isso, né? Mas é dar uma direção correta para os nossos pensamentos, a fim de que a gente não sofra as consequências de nós mesmos, tá certo? E quando as coisas forem causadas por terceiros contra nós, perdoemos, né? O ensinamento último do Cristo, quando estava no topo da cruz, olhou para o céu e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, certo? Esse foi o último ensinamento do Cristo quando ele estava dando a vida por nós, a vida material. Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Boa semana para todos aí, ou bom fim de semana. Assistam o vídeo, compartilhem com os amigos, com os parentes, com os conhecidos, para que o canal possa ganhar relevância e nós possamos distribuir para mais pessoas esses ensinos maravilhosos que tão bem nos fazem da nossa querida doutrina espírita e do nosso Evangelho de Jesus, que é amor, amor, amor. Tá bom? Beijo aí no coração de todos, fiquem com Deus. Tchau.